conteúdo que a gente vai ver agora também é um dos meus favoritos, porque vai falar sobre as melhores práticas de CRM e como aplicá-las no e-commerce automotivo. Então, para tratar sobre esse tema, o palestrante explicará o papel da inteligência de um CRM para conhecer melhor e se comunicar melhor com o seu público, que está super alinhado com o que a gente falou até agora. Além disso, ele falará também sobre a importância de colocar o cliente no centro das atenções para conhecê-lo profundamente e atender melhor às suas necessidades. Para falar sobre esse tema tão complexo e importante, a gente vai chamar o nosso próximo palestrante, que é diretor da Dito, professor de pós-graduação nas instituições PUC Minas e UNA. Ele é graduado em comunicação, é pós-graduado em gestão estratégica e tem mestrado em ciências sociais. Ele é palestrante recorrente, figurinha carimbadas nos nossos eventos, nossos artigos lá no portal. Então, é por isso que eu dou as boas-vindas ao Pedro Ivo Martins, que é CRO da Dito. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer tê-lo aqui novamente. E o palco é todo seu. Uma ótima apresentação para você. Obrigado, pessoal. Vou começar essa explicação aqui. Novamente, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado a todos que estão prestigiando o evento. Estou aqui hoje para falar sobre melhores práticas de CRM, um assunto que já tem sido comentado aí, pelo que eu estou acompanhando do evento, em outras palestras, e venho aqui trazer uma visão, né, talvez um pouco mais conceitual, que eu acho que às vezes faz falta para a gente entender, né, o que está por trás disso tudo, dessas estratégias, como que a gente pode aplicar isso especificamente no setor automotivo. Me apresentando rapidamente, meu nome é Pedro Ivo Martins, podem me chamar de Ivo, a gente tem muitos Pedros aqui na Dito, eu sou um dos diretores e sócios da empresa, e também nas horas vagas sou professor de pós-graduação na PUC e na UNA, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou. Acho que já deu para perceber o meu sotaque de mineiro aí. E também, né, sou mestre em ciências sociais, e venho estudando essa questão do comportamento do consumidor há alguns anos. Eu não vou falar aqui hoje sobre a Dito, né, mas só para a gente fazer uma apresentação breve, nós somos uma empresa de tecnologia especializada em CRM para varejo. Hoje atendemos pouco mais de 200 marcas de médio e grande porte aqui no Brasil, com uma base total de mais de 100 milhões de consumidores. Algumas das marcas que a gente atende estão aqui. Todas elas têm o mesmo desafio, né, que é o de entender quem é o consumidor e de relacionar com esse consumidor de uma maneira mais segmentada, personalizada. E por isso, esse é o assunto que eu vou falar aqui hoje. Mas aí, para começar, gente, acho que é bom deixar claro, né, que CRM, por mais que pareça uma coisa nova, a gente começa a falar sobre tecnologia, é algo bem antigo, né, é algo que se fazia há muitos anos sem nenhuma tecnologia. Quando eu era pequeno, tinha uma borracharia perto da casa da minha avó, né, uma loja ali de mecânica, né, que vendia alguns produtos, e lá o mecânico responsável, ele já tratava todo mundo pelo nome, já sabia que, né, o que o cliente gostava, qual era o carro que ele tinha, o que ele tinha comprado, e ele tinha tudo isso na cabeça dele. Ele já sabia ali, né, que o cliente, o melhor cliente dele era o José Rabelo, o apelido dele era Zezé, tinha 57 anos, morava ali na Barra Mansa, tinha um Corcel, enfim, sabia muito sobre o perfil e o histórico de compras, o comportamento daquele cliente. E isso é CRM. É a gente conhecer as características, o comportamento do nosso cliente. O que mudou de lá para cá, né, gente? Mudou que antigamente era o mecânico ali com a sua clientela pequena, e hoje em dia a gente está falando, né, tanto nos pontos físicos quanto no e-commerce, no ambiente online, de um grande volume de dados sobre os consumidores. Não dá mais para guardar na cabeça como o mecânico lá perto da casa da minha avó fazia. Ou seja, para isso, a gente precisa se preparar, né? Como é que a gente lida com essa grande massa de dados? É isso que eu vou explicar um pouquinho aqui hoje. Outra coisa, né? Como é que a gente dá escala àquele atendimento personalizado que o mecânico fazia lá perto da casa da minha avó? Com uma clientela ali de 10, 20 clientes, ele conseguia fazer isso tudo de cabeça, né? O caderninho dele, ele anotava ali cada um, ele conseguia fazer mais ou menos de cabeça. Agora, como é que a gente dá escala nisso quando a gente tem centenas de milhares de clientes?
milhões de clientes. Enfim, fica um pouco mais difícil, essa é uma segunda grande mudança. E a terceira grande mudança, gente, é a possibilidade não só da gente entender ali no cara a cara quem é o cliente, mas da gente ter todo o rastro digital desse cliente. Hoje, quando uma pessoa entra no e-commerce de vocês, ela deixa um rastro. Cada passo que essa pessoa dá é um dado que pode ser monitorado e pode nos ajudar também a conhecer melhor o interesse implícito daquele consumidor e usar essa informação depois para se relacionar com ele. Para que a gente precisa fazer isso, gente? Porque isso pode ser um grande diferencial competitivo para vocês. Já era lá naquela época, né, do mecânico, quando ele tinha uma lojinha perto da casa da minha avó. Ele já criava uma lealdade ali com os consumidores dele, simplesmente chamando eles pelo nome, tratando eles de forma personalizada. Agora, como é que a gente replica aquela situação micro para uma situação mais macro aqui, de grande volume de dados? Isso é necessário porque isso é um diferencial competitivo. As marcas que estão fazendo isso estão ganhando a preferência do consumidor, conforme essa pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês. E o interessante, gente, é que o mato aqui no Brasil ainda é muito alto, né? Só 2% das empresas brasileiras fazem cruzamento de dados, entendem o consumidor com uma visão 360 graus. Ou seja, qualquer coisinha que a gente faça para conhecer melhor o consumidor, né, qualquer ação mais personalizada que a gente faça com ele, já é, né, um grande diferencial e é percebido como valor por aquele consumidor. E não adianta nada, gente, a gente ter todos esses dados se eles não forem usados para influenciar uma decisão. É o que dizia o Andreas Weigen, esse cara foi cientista-chefe da Amazon, né, que é estado da arte nisso tudo que a gente está falando, e hoje ele é professor de algumas universidades americanas, autor de alguns livros também. Recomendo, quem quiser se aprofundar no assunto aí, ler os artigos e livros do Andreas Weigen. Ele dizia, né, que o valor dos dados é proporcional ao impacto que eles podem causar nas decisões, e eu acho que isso é um pouco do conceito que a gente tem falado aqui, né? Entender o consumidor, entender com dados, não com achismo, mas usar esses dados também para influenciar uma decisão, para impactar esse consumidor de uma maneira diferenciada, relevante. E o que mudou de 30 anos para cá, né, gente? Acho que isso é importante dizer também. Essa mudança que eu estou falando do negócio pequenininho para esses negócios com milhares de consumidores é muito importante. Lá no século XX, há poucos anos atrás, né, a gente tinha um mercado de massa, informação limitada, porque o Brasil era mais fechado, né, as pessoas não tinham amplas condições de buscar informação, não tinha internet como a gente tem hoje aqui. As opções também eram limitadas, né? Foi ali em 1989 que a gente teve uma abertura da economia e a flexibilização, e o consumidor, por conta disso, era também mais passivo. Ele era, né, tido como um alvo a ser mirado, né, porque ele não tinha muita informação, não tinha muita opção. E por isso o marketing naquela época era feito de maneira mais genérica, ou seja, eu passo a mesma mensagem para todo mundo. Agora, no século XXI, gente, a gente está falando muito mais, ao invés de mercados de massa, mercados de nicho. A informação hoje é quase ilimitada e a gente tem opções também muito ilimitadas, né? Ao mesmo tempo que eu posso ir aqui na loja da esquina comprar um produto, eu posso comprar de um fornecedor na China e daqui a 15 dias esse produto está aqui na minha casa. Então, a gente tem opções ilimitadas também. O consumidor, por conta disso, se tornou mais ativo. Ele não é mais aquele agente passivo, né, que está ali esperando ser mirado pelo varejo. E aí, o que funciona nesse cenário? O marketing personalizado. Não mais aquele marketing de massa ou marketing genérico. É o tratamento de cada pessoa conforme o perfil, o comportamento dela. E aí, né, dividindo aqui, né, o que eu enxergo de desafios e oportunidades para esse mercado específico, né, o mercado automotivo. Primeiro, né, a coluna dos desafios ali, é uma venda altamente consultiva. Agora, isso gera uma oportunidade. Uma venda altamente consultiva, ela tem muito mais potencial de gerar lealdade. Por outro lado, é uma decisão que não é por impulso. Não é como, poxa, eu preciso ali comprar um chinelo e eu compro. Se eu não gostar depois, né, eu jogo fora.
não é uma decisão geralmente tomada tanto por impulso. Isso permite que a gente tenha tickets de vendas maiores, o que é muito bom, oportunidade. Outro desafio, maior número de opções. Às vezes o mesmo produto é vendido em vários locais diferentes. Isso é um grande desafio, porque como se diferenciar sendo que o produto é igual? Geralmente a gente vai direto para o preço, né? Mas essa pode ser uma grande armadilha. Tendo maior número de opções, como se diferenciar? Com personalização. Isso pode ser um grande diferencial. E o último desafio, o consumidor atualmente muito mais seletivo. Isso não só no mercado automotivo, né, mas em todos os mercados. Sendo o consumidor mais seletivo, a segmentação ela pode ajudar muito a reduzir o atrito. O consumidor, gente, está cada vez mais impaciente. Seletivo, né, também é sinônimo de impaciente. Ele estando mais impaciente, como é que a gente reduz o atrito dele na hora de alcançar um objetivo? Eu vou falar mais sobre isso agora. Porque essa questão da redução do atrito, ela é fundamental para a gente entender o novo papel do varejo. Né? Quando a gente está falando aqui do tripé da experiência do cliente, ele tem, né, a primeira parte aqui é a gente entender como é que a gente ajuda o nosso cliente a atingir o sucesso. Né? Como é que a gente ajuda esse cliente a atingir algum objetivo. E aí, antes disso, a gente sabe qual que é o objetivo do nosso cliente quando ele está comprando com a gente ou está se relacionando com a gente? Então, muito importante entender isso. E aí a gente vem para o segundo ponto, que é justamente esse de reduzir o atrito. Como é que a gente ajuda o nosso cliente a atingir o objetivo com o menor esforço possível? É isso que o consumidor quer, né? Ele quer atingir o sucesso com o menor esforço possível. E isso, gente, vale para a vida, né? Toda decisão que a gente toma, na verdade, tem a ver com esses dois pontos aqui, né? Quando eu defino, né, se eu vou de Belo Horizonte para São Paulo, eu posso ir de carro, de ônibus, de bicicleta, a pé, de helicóptero, enfim, tenho várias alternativas para isso. Meu objetivo é chegar vivo o mais rápido possível em São Paulo. Então eu vou pensar, poxa, qual que é o menor esforço que eu vou ter para atingir esse objetivo? Poxa, talvez o melhor seja o avião, dado que o meu objetivo é chegar mais rápido e com segurança. Carro, né, não seria tão seguro e eu demoraria muito, bicicleta muito menos. Helicóptero, eu tenho um pouquinho de medo e também é muito caro, então isso cai aí no esforço também. Enfim, qualquer decisão que a gente toma na vida, fechando parênteses aqui da autoajuda, né, ela tem a ver também com esses dois pontos. E o nosso consumidor, sempre quando ele está tomando uma decisão, ele também se baseia muito nesses dois pontos. Como é que ele compra o produto que ele quer e resolve o problema dele, né, para atingir o sucesso com o menor esforço possível. Esforço tem a ver com achar o produto, com entender qual que é o melhor produto para aquele problema que ele tem, encurtar o prazo de entrega daquele produto, enfim, tudo isso tem a ver, né, facilitar o pagamento, tudo isso tem a ver com esforço. Mas só esses dois pontos, gente, eles não são suficientes para a gente gerar a lealdade ativa. Falta um último aqui, que é o critério emocional. Ou seja, como é que eu ajudo o meu consumidor a atingir o objetivo com o menor esforço possível, mas criando um vínculo emocional. Porque senão, uma outra marca, principalmente nesse mercado em que a gente tem produtos iguais sendo vendidos por diferentes lojas, uma outra marca vai ajudar também a atingir o objetivo com o menor esforço, vai copiar aquele modelo e vai acabar levando esse consumidor. Agora, se ele tiver preso pelo vínculo emocional, se ele já tiver criado uma experiência relevante com vocês, como varejistas, como prestadores de serviço, comerciantes, ele não vai pular, ele vai se manter leal. Esse é o tripé da experiência. Aí, questão para vocês, né, o que fazer de diferente para atacar cada uma dessas frentes aqui e criar uma experiência relevante para o cliente no final das contas. E aí, para fechar, gente, né, aquela discussão muito de como se diferenciar no mercado. Eu falei ali do tripé da experiência, e aí, para fechar, né, a gente tem 3 formas de uma empresa se diferenciar no mercado. Isso o Philip Kotler já falava desde o meio do século passado, tem alguns autores mais recentes que atualizaram essa teoria.
Mas o primeiro caminho, né, que a gente vê muitas empresas seguindo é esse aqui. Poxa, eu vou ser a empresa mais barata do mercado. E aí fica aquela guerra de preço, né, o consumidor buscando o preço mais barato, e esse é um caminho, gente, em que o bolso tem fundo, né? Então, é um caminho muito complicado. Uma experiência que a gente teve aqui no Brasil, acho que todo mundo acompanhou aí, do Ricardo Eletro. Qual que era o slogan dele? Preço é tudo. Né? Ele aparecia ali falando, negociei com os fornecedores e estou trazendo aqui um preço sem igual. Era de fato mais barato? Não sei, não importa, mas era o posicionamento que ele tinha, né, e acabou sendo um caminho complicado, né? Todo mundo está acompanhando aí o que aconteceu com o Ricardo Eletro. O segundo caminho é ter o melhor produto. É um caminho muito usado por algumas empresas que estão inovando no mercado, como a Apple. Também é um caminho complicado, nesse mercado em que vocês estão, é complicado a gente se diferenciar por produto, porque às vezes a gente tem o mesmo produto sendo vendido em locais diferentes, e também, gente, porque é uma concorrência que uma hora ou outra ela vai chegar no mesmo patamar. Quando a gente fala da Apple, por exemplo, até pouco tempo atrás, todo mundo tinha certeza que o iPhone era o melhor smartphone. Hoje em dia, não. O pessoal já se movimentou, já tem uma concorrência mais acirrada. Quem é Apple fã continua garantindo que é o melhor smartphone. O pessoal do Android já fala aí de Samsung e outros modelos que são os melhores. Enfim, é um caminho também, né, que é muito disputado. A gente tem que estar sempre no pioneirismo aí das soluções para ser o melhor produto. Agora, existe uma terceira via que tem muito a ver com aquilo que eu comentei ali do tripé da experiência do cliente. É a gente oferecer a melhor solução para um nicho específico de clientes, né? Ou alguns nichos específicos de clientes. É o que esses autores chamaram de customer intimacy, ou seja, por conhecer bem o meu consumidor, entender que ele tem um perfil específico que o diferencia dos demais, eu consigo oferecer uma boa solução para aquele tipo de cliente. Isso tem tudo a ver com o tripé da experiência, tem tudo a ver com entender o consumidor e se relacionar com ele de maneira mais relevante. Isso é o ponto básico de todo projeto de CRM, gente, e por isso eu queria muito mais, como eu falei no início, né, trazer aqui essa provocação mais conceitual, porque eu acho que cada negócio, não adianta eu chegar aqui e falar, poxa, está aqui a receita de bolo, todos podem usar. Acho que muito mais uma provocação para cada um pensar, o que eu posso fazer de diferente para gerar a lealdade ativa, tá, gente? Porque quando a gente fala de fidelidade, geralmente o pessoal leva para aquele lado do ponto, do cashback, que são iniciativas muito interessantes, mas, de certa forma, são um artifício para gerar fidelidade. Artifício vem da palavra artificial, né? Então, eu tirei aquele incentivo, o consumidor vai embora, eu preciso construir o que eu chamo de lealdade ativa, que é esse relacionamento muito baseado na história que a gente constrói com os nossos consumidores e que tem muito a ver com esse relacionamento personalizado que o consumidor cada dia mais quer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Que conteúdo rico e interessante. Com certeza foi um dos que eu mais gostei hoje. Inclusive, vou chamar o Gu aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele, agradecer a sua participação e pedir para você ficar no chat um pouquinho, por favor. Muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!